Doutor Alexandre, muito obrigada pela presença. Obrigado a você, Dani, pelo convite. Doutor, a lei anticorrupção entrou em vigor em 2014, foi sancionada em 2013, passou a valer em 2014. Na opinião do senhor, chegou de forma tardia no país e quais as vantagens que ela traz? Na realidade, essa lei ela representa um importantíssimo avanço no nosso ordenamento jurídico, nesse esforço incansável de enfrentamento a essas situações de desvios na relação público-privada. Ela se soma a outras iniciativas de igual modo muito importantes, como a Lei das Organizações Criminosas, muito recente, a Lei 12.846, a Lei de Enfrentamento às Organizações Criminosas, a Lei 12.850. Ela não completa esse empenho, essa necessidade, evidentemente, de enfrentamento por completo a todas essas situações desviantes na relação público-privada. Mas ela complementa de modo bastante considerável e preenche um vazio, preenche um vácuo muito importante, que é trazer a responsabilidade, tirar da zona de conforto as pessoas jurídicas. Pois é, responsabilidade, né? Esse é o ponto-chave. A lei, ela pune no âmbito civil e também administrativo todas as empresas que, de alguma forma, causam prejuízo à administração pública. O que é essa responsabilidade objetiva? A responsabilidade objetiva é aquela que, para você sancionar um agente desviante, você não precisa perguntar, questionar a sua culpabilidade. Se ela agiu com dolo, se ela agiu com culpa, basta a identificação do fato, no caso do fato ilícito, do fato desviante na relação público-privada, para que isso seja suficiente à imposição das responsabilizações. É importante observar, Daiane, que a Lei 12.846, a Lei Anticorrupção, não é uma lei de responsabilidade criminal. É uma lei de responsabilidade civil e administrativa às empresas privadas. É aquela lei que busca atingir o CNPJ. Nas situações de desvios dessa relação com o Estado, com o poder público, qualquer que seja uma das situações elencadas no artigo 5º da lei e que identificam como sendo lesivas à administração pública, elas podem implicar na responsabilidade da empresa. E qual que é o órgão responsável por grande parte desses procedimentos? Instauração e julgamento dos processos administrativos. Eu vou fazer um brevíssimo panorama do que trata a lei. Ela trata de 6 responsabilizações da pessoa jurídica. 2 de natureza administrativa, que é a imposição de multa e que é a publicação extraordinária da condenação administrativa que a empresa teve. Então instaura-se um processo administrativo de responsabilização. Quem é responsável por essa instauração é a autoridade máxima de todo e qualquer órgão público. Quando há alguma deficiência nessa instauração pela autoridade máxima, seja do Poder Executivo, Judiciário ou Legislativo, por seus mais diversos órgãos, quando há omissão, inércia, então atrai-se uma competência concorrente da Controladoria Geral da União. Isso para essas 2 responsabilidades que eu falei inicialmente, mas a lei prevê também outras 4, e aí de natureza judicial, e que os titulares dessa responsabilização serão conjuntamente a Advocacia Pública e o Ministério Público. No âmbito federal, que é o que nós estamos mais habituados a tratar, que é da nossa competência, nós temos então a necessidade de atuação conjunta da AGU e do Ministério Público Federal. E quais são as sanções previstas na lei com relação a este aspecto da responsabilidade civil? Tem a possibilidade do perdimento de bens, a suspensão provisória da empresa, a dissolução compulsória da empresa e a proibição de, por um período de 5 anos, não contratar com o poder público para obtenção de empréstimos, de benefícios, subsídios. Ela fica numa situação de congelamento no que se refere a esses benefícios que o Estado poderia lhe dar.
Acordo de leniência é uma expressão que o brasileiro começou a conhecer, principalmente por conta da Lava Jato. Que acordo é esse, doutor? E quais as vantagens que ele traz para o judiciário? O acordo de leniência, traduzindo para que o público possa entender de um modo mais fácil, é como se fosse uma colaboração compensatória. A empresa, digamos assim, flagrada, né? A empresa contra a qual se detecta uma situação de irregularidade na sua relação com a administração pública, e uma vez instaurado o procedimento para a sua responsabilização, seja administrativa, seja judicial, ela tem essa faculdade, né, de vir ao administrador, a autoridade responsável por aquela apuração, e sugerir, então, essa colaboração. Olha, eu proponho a vocês, né, dissecar, abrir todo o conhecimento, transferir todo o conhecimento que eu tenho da prática ilícita cometida e com isso vocês me dão alguns benefícios. Comparando, é como se fosse a colaboração premiada da lei das organizações criminosas. Essa empresa, se condenada, a lei diz que ela pode pagar até 20% do faturamento. Considerando com base nesse percentual, é uma punição, digamos assim, eficaz na opinião do senhor e que inibe? É bastante eficaz. E você utilizou até uma palavra muito importante, que inibe. Uma das principais razões dessa lei não é só o aspecto sancionatório, mas o direito sancionador, ele tem como um dos seus principais objetivos exatamente esse compromisso inibitório. É como que se você dissesse à empresa, ela que se encontrava antes da lei quase que numa zona de conforto, vendo de camarote aquela situação onde o agente público era punido, onde o seu empregado, o seu dirigente era punido e a empresa, pessoa jurídica, CNPJ, não suportava nenhuma sanção, então essa lei agora vem e diz, olha, você também será chamada à responsabilidade. E quando se fala em 20% do faturamento, nós estamos evidentemente considerando valores bastante elevados, até porque antes dessa previsão, antes dessa lei, as repercussões sancionatórias que a empresa suportava, a pessoa jurídica, o CNPJ, eram muito sutis, eram muito pequenas, quase que num ambiente de estímulo e de risco. Ou seja, eu permito a prática desviante e ilícita, porque a repercussão que eu vou ter disso, se eventualmente descoberta essa prática, será muito pequena. Então esse cenário muda. Além do que, a sanção não é só a multa dos 20%, é também a publicação da condenação que ela vai ter. É aquela situação na qual se coloca ao público em geral, né, se divulga ao público geral uma situação que atinge, que agride, ofende a reputação da empresa jurídica, da pessoa jurídica da empresa.